Bom dia, oitavo ano. Tudo bem? Vamos lá? Essa nossa aula é uma aula de revisão para a prova do terceiro bimestre, ok? Preste atenção. Aconselho a vocês estudarem o capítulo 8 e 9, tá? Dá uma lidinha com calma, né, nesses dois capítulos e também prestem atenção nesses comentários que eu vou fazer aqui, ok? Então vamos lá? Bem, o capítulo 8, né, o que ele trata? Ele trata do primeiro reinado. Né? Então, nós vamos ter o primeiro reinado, que é o período que Dom Pedro I governava o Brasil, certo? Ele era o príncipe regente, né? E depois da independência ele se torna o imperador do Brasil. Dia 7 de setembro de 1822, ele começa a governar o Brasil porque ele declara a independência do Brasil. Né? Então, ele não depende mais de Portugal para que pudesse tomar decisões sobre o governo brasileiro, ok? Bem, como é que era a sociedade, como é que ficou essa sociedade pós-independência, né? Após a independência, como é que eles se comportaram? Uma das coisas mais importantes foi o reconhecimento dos Estados Unidos. Logo em seguida, os Estados Unidos reconheceu essa independência. Isso foi muito bom para o Brasil, né? Porque os Estados Unidos já era um país importante na América, né? E reconhecendo a independência, o Brasil pôde se reorganizar através do governo de Dom Pedro. Né? Dom Pedro vai fazer uma nova Constituição, a Constituição de 1824, né? Ele vai criar uma Assembleia Constituinte e elaborar uma nova Carta, ok? E aí começa, sim, o Brasil a ter uma identidade, a princípio, né? Ele vai fazer 4 poderes: poder executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador, que era o próprio imperador, tá? Então, é um período difícil, né, que é o começo, mas eles foram caminhando, né, até chegar os dias que nós estamos hoje, que é ter um Brasil, ter um país um pouco mais organizado. Bem, o que é legal a gente também estudar, né, além disso, né? O que é legal a gente estudar? A questão da escravidão, né? Como é que se comportavam as pessoas, como era a escravidão, né? No Brasil naquela época era muito difícil, as pessoas trabalhavam na lavoura, né? Ou então eram escravos domésticos, né? Aquelas pessoas que trabalhavam dentro da casa grande, ok? Ou então escravos de ganho também, as pessoas que eram alugadas para trabalhar na rua vendendo alguma coisa e no final do dia ele era devolvido para quem era o seu dono. Okay? Então, uma das coisas que eu também queria marcar aqui é a Constituição de 1824. Né? Ela vai criar um poder moderador. Né? Qual era a função desse poder? Né? Era de velar pela manutenção da independência, do equilíbrio e da harmonia dos demais poderes políticos. Tá? Então, essa era a ótica da ideia da Constituição, de criar um poder moderador para poder zelar pela independência, criar uma harmonia entre os demais poderes, certo? Também, durante esse período, né, houve muita insatisfação com o governo imperial. Né? Dom Pedro era era muito autoritário, e isso fez com que várias províncias se rebelassem. E aí uma das rebeliões mais importantes foi a Confederação do Equador, na província de Pernambuco, né? Pela liderança de um frei, né? Apelidado de Frei Caneca. Né? Ele tinha um nome até interessante, Joaquim do Amor Divino Rabelo, mas era muito conhecido como Frei Caneca. E aí ele desempenhou um papel importante, ele foi um dos líderes desse movimento, né? Mas não chegou até o final, depois descobriram, e aí ele acabou sendo morto, sendo enforcado como exemplo. Ok? Também vale a pena estudar a Guerra da Cisplatina. Né? Dá uma estudada nessa parte, que foi um conflito separatista que deu origem ao Uruguai. Né? Essa região, Cisplatina, pertencia ao Brasil, né? Mas a Argentina estava de olho e o Brasil também. Então ia ter o início de uma guerra, um conflito, e aí depois, em seguida, eles acharam melhor criar um novo país, que foi o Uruguai. Depois da independência, houve a necessidade de criar o quê? Criar
uma identidade nacional, né? A criação de símbolos para compor a identidade nacional. E, claro, a bandeira, o hino nacional, né? Vários símbolos que o brasão, né? da família real. Então, vários símbolos foram criados pós-independência para fortalecer a identidade do Brasil, ok? Já falei que Dom Pedro era muito autoritário, né? Era bastante autoritário. Ele governava de modo impositivo, sem considerar os interesses da população. Ele pensava um pouco nele e na família. E a população que se esperasse, né? Então, isso era não era bom, né? Não é bom de nenhum governante ter esse tipo de postura. Deixa eu ver o que mais que eu posso discutir com vocês aqui. Aí no capítulo 9 é o período regencial. O período regencial já expliquei para vocês, né? Dom Pedro I volta para Portugal, deixa o seu filho aqui, né, com 5 anos de idade, e aí quem é que vai governar? Ele não podia governar, e aí os deputados e senadores escolhem 3 regentes, que é a regência trina provisória, né? E aí depois vai ter uma regência trina permanente, depois a regência una, e depois, né, eles dão um golpe da maioridade para que Dom Pedro II se torne imperador do Brasil, né? Com isso, só que nesse período existiam assim algumas revoltas, né? O período regencial foi um período de revoltas também, né? A revolta dos malês na Bahia, a cabanagem no Pará, no Grão-Pará, também foi uma revolta que marcou muito a história do Brasil. E claro, o que eles esperavam? Que com a chegada de Dom Pedro, né, Dom Pedro II ao trono, essas revoltas fossem diminuídas, né? Elas pudessem ser abafadas e derrotadas. Okay? Mas uma das revoltas muito difíceis para o governo foi a revolta da Farroupilha, ou também chamada a Guerra dos Farrapos. Okay? Bem, o período regencial foi marcado por crise social, né? Pela insatisfação. E as revoltas mostravam essas insatisfações contra o autoritarismo de Dom Pedro II. Ok? Bem, eles tinham uma base política, né, dividida em 2 partidos, né, os liberais e os restauradores, né, que queriam que o Brasil crescesse, que eram os liberais, tivesse indústria, comércio, e os restauradores que queriam voltar a ser dependentes de Portugal. Certo? Deixa eu ver o que mais. Bem, enfim, estudem capítulo 8 e 9. Né? Com certeza vocês farão uma boa prova. Ok? Um abraço, boa sorte.